Então, vamos dar início ao nosso estudo do livro A Prática da Mediunidade com Jesus e hoje com o subtema Paulo de Tarso encontra serenidade e harmonia resultantes de sua condição de aprendiz. Vamos ver aqui a introdução do livro de Emmanuel, Fonte Viva, capítulo 65. Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que esses somos portadores de virtudes e defeitos. Nas ocasiões de juízo, receberemos sempre de acordo com as nossas obras, compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas. Então vamos refletir aqui um pouco para dar início ao nosso estudo. Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções. Então a doutrina espírita, ela, através do conteúdo que nos é trazido pela espiritualidade, sempre deixa bem claro que nós temos muita coisa para retificar, para consertar, para alinhar no nosso íntimo com os padrões estabelecidos no Evangelho do Cristo. A questão toda é que a proposta de transformação interior que ela nos motiva é consubstanciada através da vivência, de colocar em prática. E é por isso que Emmanuel diz assim: retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos, que é a atuação interior pela transformação, mas estabelecida na vivência, quando ele coloca braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que somos portadores de virtudes e defeitos. E nas ocasiões de juízo receberemos sempre de acordo com as nossas obras. Quando ele fala aqui disso ser realizado em todas as direções, é porque a doutrina espírita, com base firme no Evangelho do Cristo, considera todos nós como filhos de Deus. E de que a necessidade da prática da fraternidade, da caridade, não pode encontrar barreiras de separativismos, muito menos de pessoas. E é por isso que essa prática é em todas as direções. E ele continua dizendo o seguinte: se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de juízo receberemos sempre de acordo com as nossas obras. Aqui é onde tem, assim, diríamos assim, o maior incentivo possível para que, acordando a nossa consciência de espíritos imortais, a gente tenha todo o estímulo necessário à vivência entusiasmada e determinada da prática do bem pelo conteúdo iluminativo, lógico e racional no qual a doutrina espírita estabelece para nós o conteúdo do Evangelho do Cristo. Então, quando diz assim, receberemos sempre de acordo com as nossas obras, está sendo dito a nós o seguinte: olha, se vocês têm certeza de que vocês vão receber de acordo com o que vocês fizerem, arregace as mangas e faça o máximo de bem que possa, porque isso é lei divina, de que de acordo com o que a gente semear, a gente vai colher. Se isso está certo em nós em termos de convicção, o que é que nos prende, o que é que nos falta a ter maior entusiasmo na vivência do bem? É essa a questão, porque não era para ter nada que impedisse. Prossigamos. Compreendendo que a bondade do Senhor brilha
para todas as criaturas, sem distinção de pessoas. Essa última parte é a que faculta que, através da vivência da caridade, a gente nunca dê campo a pensamentos que nos esmoreça em termos de a nossa ação não está alcançando pessoas ou situações nas quais a necessidade seja maior necessária ou real. E por quê? Porque, em verdade, as bênçãos de Deus que veio para todos nós através de Jesus, de maneira nenhuma fez distinção de pessoas e nem daquelas que teriam maior ou menor necessidade de ser alcançadas pela palavra redentora do Cristo. Muito menos nós na prática do bem. O que é importante aqui, concluindo essa observação, é que a gente não seja meticuloso no exame particularista das reais ou não necessidades de quem oferece a possibilidade de ser ajudado por nós. É para que nós de fato o façamos de coração aberto e confiantes de que, perante as leis de Deus, primeiramente todos nós somos iguais. E saber a real necessidade de cada um, isso tem a ver com a consciência individual de cada pessoa. Façamos o bem ao máximo das forças e confiemos nos resultados positivos que mais cedo, mais adiante, nós estaremos colhendo na nossa caminhada evolutiva. Mas assim, às vezes também a gente tem que perceber o seguinte, às vezes vicia para a pessoa uma determinada assistência que ela se torna dependente daquela ação. A gente ajudar é uma coisa, auxiliar é uma coisa, e fazer com que aquela pessoa fique dependente da atitude é outra, né? A questão maior que nos chama assim a atenção é a dúvida meticulosa que muitas vezes as pessoas têm em não ajudar como poderia ajudar por duvidar da real necessidade daquele que está sendo ajudado. E, em parte, a gente, na doutrina espírita, tem um alicerce firme para não dar campo a essa dúvida, porque a doutrina espírita deixa para nós bem claro o seguinte, olha, ajude com desprendimento e sem nenhuma segunda intenção, porque o resultado de sua ação, quer seja usado de forma exitosa ou não por aquele que foi objeto da nossa ação, mas o que conta, na essência, é entre você e Deus. Não é entre você e quem foi ajudado por você. Se as leis divinas lhe possibilitarem ajudar alguém, ajude. Se ele de fato era necessitado ou não, esse assunto não lhe compete. É isso que querem dizer a nós. Em parte, quando a gente analisa a vida como não sendo dono de coisa nenhuma, no máximo nós podemos ser intermediário daquilo cujo verdadeiro dono é Deus. E por outro lado, a gente tem que ter um cuidado grande em não ser alvo dos enganos disfarçados do ego, da possessividade, do egoísmo tão característico da natureza humana, que muitas vezes fica procurando desculpas e justificativas para não ajudar como poderia. É muito fácil a pessoa ser enganada pelas propostas do seu próprio egoísmo. É esse o problema. À vontade. No livro Memórias do Suicídio, tem um caso daquele senhor que ele desencarna e deixa a esposa, filhos e uma filha. E quando ele se sente um pouco equilibrado, ele é levado para encontrar a família, né? Certo. E a narrativa do espírito diz que durante a vida ele deu facilidade demais, né, à família, impossibilitando eles de, com a ausência dele, ele se suicida.
A situação que, como muitas vezes é colocado pelo apóstolo Paulo, que nós iremos conversar daqui a pouco, é de que as circunstâncias da vida, quer de facilidade ou de dificuldade, podem ser trabalhadas pelo Espírito negativa ou positivamente, qualquer uma delas. O que muitas vezes faz com que pessoas em circunstâncias provacionais fracassem, ou pessoas muito favorecidas fracassem, é justamente a inadaptação, o próprio espírito não ter habilidade de conduzir com eficácia a dificuldade ou a facilidade. Em essência, as situações externas, as facilidades ou dificuldades, elas são provocativas ao crescimento do espírito. Nesse caso que você citou, as facilidades em termos de cuidados ou bens materiais que ele dava poderiam ter sido utilizadas de uma forma positiva, mas a família e os filhos não utilizaram. Mas em si, o que eu quero destacar é que o que vai positivar ou não o resultado não é as circunstâncias externas, a facilidade ou a dificuldade em si, mas o espírito que está lidando com aquilo. Então há pessoas, e nisso, encerrando aqui o comentário, é importante a gente saber, é que há pessoas, e são situações muito ligadas à família, que se forem muito mimadas, muito protegidas, se desequilibram. Essas mesmas pessoas, se não recebessem em termos de excesso de proteção, nem de mimo nenhum, a maioria delas cairia de outra forma desastrosa. Porque, em verdade, a inadaptação está no próprio espírito. E é por isso que o apóstolo Paulo dizia, sei lidar com a facilidade ou a dificuldade, com a escassez ou a abundância, e não deixarei me levar por nenhuma delas. Quer dizer, o espírito, quando de fato trabalha dentro dele um nível de maturidade, não importa a situação da vida que ele vai resolver, positivamente. Mas quando não, o que houver de circunstâncias da vida, o espírito desequilibra e canaliza contra si mesmo. Mas vamos aqui entrar no nosso tema, que tem algo a ver com isso, que será o Paulo de Tarso encontra serenidade e harmonia resultantes de sua condição de aprendiz. Vamos ver aqui as colocações que têm a ver com o contexto da nossa vida, com a aplicação na nossa vida diária. Um fato extremamente significativo lhe aconteceu, e isso Paulo se refere de forma sucinta na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Está na página 173 do livro A Prática da Mediunidade com Jesus. Vamos analisar esse aspecto aí, que é importante. Paulo, de uma maneira até simbólica ou poética, se refere ao que aconteceu com ele mesmo. Quem foi arrebatado nessa linguagem bíblica foi ele. E de que modo? Através de um desdobramento. Fato que qualquer um de nós, independente de crença religiosa ou não, ocorre ou tem ampla possibilidade de ocorrer quando nós vamos dormir fisicamente. Então Paulo foi dormir, e quando ele fala que foi arrebatado para o terceiro céu, é porque ele entrou numa dimensão espiritual, em termos de harmonia, de paz e de satisfação tão intensas, que para ele
era o máximo que ele poderia entender de vida pós-morte, de reino dos céus, de paraíso. É por isso que ele diz isso. E ouviu palavras inefáveis. O que foi que houve aí? Foi dado conselhos a Paulo. Mas adiante a gente vai ver que essa passagem tem a ver com o encontro que ele teve com Abigail e Estevão, narrado no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, ele ouviu palavras inefáveis, é que não são possíveis de exprimir, no entendimento puramente humano, às quais não é lícito ao homem referir. Vamos entender mais isso aqui no segundo slide aqui, ó. O apóstolo faz alusão a um desdobramento espiritual, a uma estada em região espiritual superior, que ele denomina de terceiro céu. Na época desconhecia-se quase totalmente o perispírito. Por isso ele diz que não sabe se o fato aconteceu no corpo ou fora dele. Sabe que se viu na dimensão espiritual, onde conversou com Abigail e Estevão. Abigail, como nós sabemos, era a ex-noiva do apóstolo Paulo. Esses fatos estão narrados no livro Paulo e Estevão, não estão narrados na Bíblia. A história do apóstolo Paulo na Bíblia, parte dela está no livro Atos dos Apóstolos. Só que há detalhes circunstanciais de sua vida pessoal que nós só tomamos conhecimento pelo livro mediúnico de Francisco Cândido Xavier. Entre eles, o envolvimento afetivo que houve entre Paulo e Abigail. E depois, incluindo a circunstância do encontro com Estevão, que era irmão de Abigail e Paulo não sabia. Então aqui outro fato importante, e esse é bem dirigido para todos nós, é que, sobretudo nós que estamos através da doutrina espírita, identificando, se esclarecendo, procurando conhecer mais a realidade do mundo espiritual, oferecemos muito mais condições de termos desdobramentos conscientes, participativos, ao irmos dormir, em termos de atividades, de estudos, de possibilidades que podem se dar com qualquer um de nós no chamado desdobramento. O grande médium que ainda encontra-se entre nós, o Divaldo Pereira Franco, ele narra muitas vezes em suas palestras a quantidade de estudos, de reuniões e até de tratamentos espirituais que ele recebeu durante o desdobramento pelo sono, aonde há um rico manancial de atividades e possibilidades para qualquer um de nós. A questão maior é só essa: nos habilitarmos a isso. E a gente poderia aqui perguntar, mas como se habilitar? Pela maneira com que a gente se conduz ao longo das horas diurnas, quando estamos acordados durante o dia, que é um preparativo para a noite. Então, se ao longo do dia nós já procuramos contextualizar nossas atividades com o conteúdo espiritual que temos, em estar mais sensíveis às boas influências espirituais, se o impacto da presença do conteúdo do Evangelho do Cristo é maior na nossa vida, à noite, quando nós vamos dormir, as possibilidades se intensificam na área do desdobramento. E aí se diria, e as pessoas que não pensam em nada de vida espiritual, acham que a vida está no corpo, seus objetivos totais durante o dia é conquistas de poder, dinheiro e realizações
instintivas ou de necessidades puramente humanas, como é que fica o desdobramento dessas pessoas? Na maioria das vezes, em termos de aproveitamento, nulo. Nulo porque já durante o dia, em termos espirituais, essas pessoas têm uma vida quase nula. Então, se o espírito não trabalha de certa maneira positiva a sua essência de realidade, que é espiritual, durante o dia, à noite ele não tem. À noite o que ele vai aproveitar é a imersão no inconsciente profundo, no inconsciente assim da vida e, sobretudo, na simples recuperação das energias puramente físicas para o corpo e um aproveitamento em termos de desdobramento muito pouco. Muito pouco. Mas Paulo, que nessa situação em que ele reencontra Abigail e Estevão, já tinha passado pela conversão na estrada de Damasco, já tinha passado os 3 anos de meditação no deserto e já estava começando suas atividades em termos de despertamento para o trabalho apostólico. Era essa fase inicial em que ele tem esse desdobramento com Abigail e Estevão. Pois não. Sem dúvida. Então a vida dela ainda está sem nenhuma participação e elas não estão sendo utilizadas para trazer seus familiares, seus pais, suas mães. Diz a nós a literatura espírita, principalmente a de André Luiz, que, por exemplo, vejam certas particularidades. É raro, incomum ou é um motivo muito especial e específico de, por exemplo, haver numa reunião mediúnica comunicação de crianças desencarnadas. E aí se diria, mas e por que não há? Não há porque normalmente o espírito durante a fase infantil ainda está fechando sua reencarnação. Ao desencarnar nessa fase, ele entra no plano espiritual, boa parte deles, para uma reencarnação rápida ou de pouco tempo, ou excepcionalmente, quando é um espírito elevado e é uma situação excepcional, ele em pouco tempo também se reajusta no plano espiritual, se apresentando já como adulto, não mais como criança. Porque a impregnação em termos de perispírito, para que a criança fique nessa fase transitória infantil, mesmo no plano espiritual, é uma fase na qual se diferencia dos adultos, justamente porque, no caso dos adultos, a reencarnação tinha se planificado e, além disso, eles, na grande maioria das circunstâncias, já estiveram usando o livre-arbítrio de forma exitosa ou desastrosa e criando problemas em termos de consciência, o que dificulta a readaptação no plano espiritual. Então, no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, mostra a creche no mundo espiritual que Brandina, que é aquele espírito que nós conhecemos pelo nome de Meimei, tomava conta, e eram crianças, boa parte delas, que eram ex-suicidas, que estavam no período rápido ali para voltar à reencarnação. Muitas vezes na mesma família onde houver um desencarnado. Então essa circunstância se diferencia muito devido a isso. Então aqui a questão é de desdobramento, para o qual nós somos estimulados
a aproveitar melhor as horas de repouso físico. De certa maneira, o espírito é bem consciente. Quando se aproxima a hora do repouso físico, ele faz uma preparação semelhante à que ele faria, em parte, ao início de um trabalho mediúnico, porque ele vai possibilitar, sobretudo, trabalhar espiritualmente, dependendo das condições que ele oferece. A noite de sono para o espírito, bem conscientizado, é uma noite de atividades normalmente intensas. Só está ali repousando o corpo físico, o espírito não. Quando nos reportamos a Paulo de Tarso, muita gente acha que ele era um ser especial e por isso fez o que fez, sugerindo assim que ele e outros apóstolos de Jesus eram espíritos muito evoluídos, estando muito à frente da humanidade em geral. Não é isso que vemos na descrição de Emmanuel no livro Paulo Estevão. Então, aqui nesse texto do livro, é colocado de certa maneira para nos causar algum impacto, alguma mexida, porque é o seguinte: está sendo dito bem claramente o quê? É um sofisma no meio espírita, é uma forma de camuflar os deveres de esforço, de mudança íntima que nós somos chamados a fazer, quando se utiliza os exemplos de apóstolos como espíritos que já eram elevados e que por isso, ao serem chamados por Jesus à tarefa apostólica, já estavam preparados, já eram espíritos evoluídos para isso. É exatamente isso que Emmanuel vem dizer a nós aqui, o contrário. E a história de Paulo é um dos maiores exemplos em relação a isso. Em verdade, esse livro, A Prática da Mediunidade com Jesus, destaca a vida de 3 personagens principais, que é Paulo, Judas e Ivone Pereira, justamente por se enquadrarem bem dentro desse quadro de espíritos que tinham muito problema e, através de uma revolução interior, resolveram todos eles numa encarnação e se tornaram intermediários máximos do bem. É por isso que foi exatamente esses 3 escolhidos. Então, aqui no texto diz assim: não é isso que vemos na descrição de Emmanuel no livro Paulo Estevão. Não é o quê? No livro Paulo Estevão, Paulo é aquele apóstolo cheio de desequilíbrios, que antes de converter-se ao cristianismo foi o principal responsável pela morte de Estevão, era perseguidor de cristão, era alguém cheio de problema, de muito egoísmo, de muito orgulho, de tudo quanto é coisa, mas que através de um esforço hercúleo ele resolveu tudo isso numa encarnação. É por isso que esse exemplo é destacado para os espíritas. Os grandes vultos do cristianismo, bem como os crentes anônimos dos primeiros tempos, não eram pessoas sobre-humanas, mas pessoas comuns, que se diferenciavam da maioria dos cristãos de hoje apenas pela fé convicta em Jesus e no significado do cristianismo em suas vidas. Todos eles servem como exemplo exatamente porque eram pessoas comuns como nós. Então, entendamos aqui, fazendo um resumo que coloque essas evidências bem em destaque. Vejam o que é que está sendo dito a nós. Olha, não usem esses argumentos de que os espíritos encarnados, que dão exemplo de dedicação, de vivência, de esforço,
do que a doutrina espírita, no caso nosso, coloca, como já sendo espíritos evoluídos, mas sim como espíritos que fizeram o máximo de esforço possível para se melhorarem na encarnação atual ou última que tiveram. É isso que está sendo dito a nós. Ao vermos pessoas que desempenham um papel que as coloca em destaque na divulgação, na vivência dentro do movimento espírita, não fique dizendo, ele faz isso porque já é um espírito elevado. Se fosse que nem eu, ele ia ver eu cheio de problema, de defeito, de problema e tal. Então, é esse tipo de argumento que não tem cabimento nós mantermos. É isso que está sendo dito a nós. Qualquer um de nós, se de fato se sensibilizar o máximo possível ao conteúdo da doutrina espírita na nossa consciência, podemos fazer revoluções interiores e transformações impactantes perante outras encarnações que tivemos na Terra, para essa realmente ser aquela que nos diferenciou. Também podemos cultivar uma fé assim, continua o livro. Todos podemos vivenciar o cristianismo de forma como eles vivenciaram. Vejam que coisa. Evoluindo pelo trabalho que realizaram consigo mesmos, como fez Paulo de Tarso. Eles se tornaram especiais pela revolução, a resolução geradora de muito esforço e dedicação. Está na página 177 do livro A Prática da Mediunidade com Jesus. Então, todos podemos cultivar uma fé assim, desde que de fato levemos a sério as propostas espíritas. Mas vocês vejam, muitos espíritas que já têm até mais ou menos o conhecimento que nós estamos aqui compartilhando, normalmente, na maioria das vezes, quando vai dormir como um bicho. Não há preparação nenhuma, não há utilização de uma prece, de uma meditação, de um conteúdo espiritual elevado, que facilite a sintonia com espíritos benfeitores, com seu guia espiritual, para quando ele adormecer, ele ter uma atividade produtiva e positiva durante o sono. Não faz isso antes da hora de dormir. Imagine como se conduz ao longo do dia a dia. O que o apóstolo Paulo escreveu nas epístolas, esse grande manancial de conduta cristã, é, na verdade, fruto das reflexões profundas que ele fez ao longo do seu apostolado e das orientações de Jesus a ele repassadas por intermédio de Estevão. Então, Paulo passou 3 anos num deserto se preparando para as tarefas apostólicas quando ele se converteu ao cristianismo. Paulo fez máximos esforços para sensibilizar-se às orientações, conselhos que eram dados a ele através de Estevão, de Jesus através de Estevão. Porque Estevão era como se fosse o médium intermediário para que Paulo absorvesse aquilo que, na maioria das vezes, ele colocou em suas cartas, nas suas epístolas. O conteúdo elevado que ele trazia da palavra do Cristo vinha dessa forma. Uma outra lição sobre a qual podemos refletir é a do hábito do apóstolo Paulo, de, em todas as circunstâncias difíceis pelas quais passava, utilizar o poder da oração, conforme diz Emmanuel,
confiou ao mestre as preocupações acerbas, pediu o remédio de sua misericórdia. Este é o hábito que todos deveríamos cultivar. Então, esse é outro dado muito importante que Paulo deixou a marca para servir de exemplo a todos nós. O uso constante da comunhão com Deus através da prece, da comunhão com Jesus. Em todas as circunstâncias difíceis pelas quais passava. Um ponto aqui interessante e que é sempre bom nós contextualizarmos é porque a grande maioria dos espíritas, deixando-se levar por uma interpretação particular da lei de causa e efeito e das provas que a reencarnação lhe traz, de julgar que nenhum ou pouquíssimo valor tem a oração para ele, já que quando chegam os momentos difíceis para ele vencer, esses momentos difíceis são consequência do seu passado. E que para isso ele não tem motivação para pedir ajuda ou recursos através da prece. O que é um grande engodo, um grande engano. Na verdade, o Espiritismo deixa isso bem claro para qualquer um de nós, que o que o Espiritismo espera, a espiritualidade, os benfeitores da vida maior espera de cada um de nós, é a sensibilidade máxima para a vivência do bem. Não é habilitação a sofrer e levar pancada, não. Então, se a gente está passando por uma situação difícil, complicada para a gente lidar, a gente tem que estar procurando recursos na prece e na oração, na intercessão de Jesus a Deus, e não achar que aquilo é porque a gente merece e tem que passar por aquilo. O ensejo do conhecimento redentor do Evangelho de Jesus é nesse sentido, de promover para nós uma estrada, um caminho, onde a gente resolva tudo pela vivência do amor e não pelos caminhos do sofrimento. Por isso é que a gente também é alertado a usar com mais frequência a prece, tal como acontecia com o apóstolo Paulo. Nas tarefas realizadas em nome de Jesus, especialmente a prática da mediunidade, é necessário senti-lo em nossos corações. Assim não basta falar, é necessário sentir Jesus em nós, e a oração é o instrumento por excelência que a Ele nos liga. Então, sobretudo, aqueles de nós que está se preparando, que já está na prática da mediunidade com Jesus no centro espírita, é chamado a essa conexão de sentimento com os objetivos do Evangelho, que aqui é colocado senti-lo em nossos corações, de tal maneira que a oração é o instrumento por excelência que a Jesus nos liga. Então, fazendo aqui uma conclusão sobre as indicações desses últimos slides que a gente viu agora, é o que? Estar atento e vigilante nos propiciará sempre, em situações de dificuldade ou de problemas inesperados, lembrar de procurar recursos de auxílio através da oração. É essa a consequência. Estevão lhe orienta a não se deter no passado. A orientação serve para todos nós. Qual de nós não tem um passado escabroso, trazido de outras existências a ser ressignificado? Se nos detivermos nesse passado, será impossível construir um presente e um futuro melhores. A culpa e o remorso são para nós uma prisão sem grades. A lei divina nos convida à reparação dos erros e não a permanecer na prisão da culpa.
Então, naquele encontro que Paulo tem desdobrado com Estevão e Abigail, que Paulo se sente logo motivado a pedir perdão a Estevão, é aí onde Estevão procura levantar o ânimo de Paulo, dizendo: olha, não se prenda ao passado. Procure agora renovar a plantação, a semeadura. Então, qual de nós não tem um passado escabroso? Todos nós temos. Mas a gente não pode usar esse passado escabroso como mecanismo de desculpa para não efetuar o crescimento moral e espiritual que a gente pode fazer agora. É esse o sentido. Se nos detivermos nesse passado, será impossível construir um presente e um futuro melhores. A culpa e o remorso são para nós uma prisão sem grades. Então a gente tem que estar trabalhando os elementos positivos da nossa consciência em termos de renovação, de vivência do bem, sem encontrar justificativa nas imperfeições do nosso passado, para nos deter na melhora que podemos fazer agora. A lei divina nos convida à reparação dos erros e não a permanecer na prisão da culpa. E encerrando, o último slide de hoje é esse. A orientação de Estevão foi para que Paulo não se detivesse no passado e buscasse o futuro de reparação. Foi o que Paulo fez a partir daquele momento, transformando a sua vida no hino de louvor a Jesus, reparando pelo amor todos os atos de desamor praticados no seu passado recente. Somos convidados a realizar a mesma ação. O caso do exemplo de Paulo é um daqueles que mais chama a atenção nossa pela quantidade de erros, de problemas, de complicações que Paulo fez e que conseguiu, através de um esforço hercúleo, resolver tudo na mesma encarnação. Não porque ele já fosse um espírito glorificado ou elevado, como fica bem evidenciado nos textos do livro Paulo Estevão, mas porque ele, de fato, levou essa decisão de renovação, de vivência de todo o conteúdo novo na sua vida de forma firme, decidida e constante, que é o mesmo que a espiritualidade propõe a nós agora através do Espiritismo. Vamos então para a prece de encerramento. Está bem na hora mesmo de concluirmos o nosso estudo. Vou pedir a Ivanice para fazer por nós a prece.